E agora chegou a hora da gente falar um assunto que muito lhe interessa, viu? Economia. A energia solar é uma fonte que se destaca por sua característica renovável e por custar menos em comparação às outras com seus benefícios. Ela se torna ainda mais atrativa para os consumidores, mas inúmeras dúvidas surgem em relação às suas características, os tipos de aparelhos, as formas de instalação e, principalmente, o valor a ser investido e a economia. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o professor engenheiro Rubens Castilho. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde. Professor, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado. Professor, eu vou falar que toda a pauta que a gente tem, que a gente quer falar de economia, de energia, o seu nome sempre é o que todo mundo lembra primeiro. Tem de tudo, né? Tem de tudo de economia. E o professor é maravilhoso, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Quando a gente fala sobre energia solar, eu acho que antes todo mundo tinha um pouco de medo, né? Será que esse negócio funciona? Hoje a gente já tem visto mais nas casas, mas mesmo assim as dúvidas são muito grandes. Professor, o que é a energia solar? Nós temos que levar sempre em consideração o seguinte, né? São dois tipos de energia solar que a gente utiliza numa residência. A gente tem a energia que usa para aquecer a água do meu chuveiro e a gente tem a energia solar que a gente usa para gerar energia elétrica. São duas coisas diferentes, duas coisas distintas, dois sistemas distintos. Os dois vêm do sol, mas basicamente cada um tem a sua função. O sistema que aquece o chuveiro não gera energia e o contrário, a mesma coisa. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. E como é que ele funciona, vamos dizer assim? Vocês lembram daquelas calculadorinhas pequenininhas que tinham aquela plaquinha em cima? Sim. Aquilo era uma pequena célula fotovoltaica. Tá? A energia do sol bate em cima do nosso painel. Esse é um painel. Esse é um painel. Esses fótons que vêm do sol, eles causam um deslocamento de elétrons dentro desse painel que, em cascata, vamos dizer assim, ele vai gerando em série, que gera essa energia elétrica. Cada painel tem a sua tensão definida, que somada dá a tensão que eu preciso para gerar energia para minha casa. E é uma coisa muito interessante, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente também o seguinte. Não necessariamente eu preciso ter isso na minha casa. Eu posso ter isso em outro lugar. Empresas costumam fazer isso, não é? Isso, exatamente isso. Isso não é uma coisa tão nova, vamos dizer assim, mas também não é uma coisa muito antiga, né? Os painéis solares têm um tempo de vida no nosso meio não tão longo. E isso, com o tempo, foi melhorando a forma que a gente está fazendo a nossa geração. E hoje, a gente consegue gerar em um endereço e transmitir essa geração para outro endereço. Então, por exemplo, se eu moro num apartamento, se eu tenho um sítio, se eu tenho alguma coisa, dentro da mesma rede elétrica, vamos dizer assim, dentro da mesma concessionária de energia, eu consigo gerar, por exemplo, na minha fazenda e transferir aquele crédito, aquela geração que eu fiz para a conta do meu apartamento, por exemplo. Eu posso gerar no meu sítio e levar para o meu restaurante, para o meu negócio, para o meu comércio. Como que isso funciona, professor? A geração é feita do mesmo jeito que a de uma residência, numa fazenda, em qualquer lugar. Essa geração vai gerar um crédito na nossa conta, entendeu? Então, esse crédito eu transfiro para onde eu quiser. Para onde eu quiser. Eu tenho um crédito, eu posso transferir. Por enquanto, a gente ainda não está podendo mudar de concessionária. Então, por exemplo, se a minha concessionária é do estado de São Paulo, eu posso gerar naquela concessionária que atende a minha região. Tá. Entendeu? Mas dentro da minha concessionária, eu faço a transmissão desse crédito, dessa geração, para qualquer endereço que eu precisar. E quando a gente fala disso, professor, a gente tem que ter uma noção, por exemplo, o tamanho da casa interfere em quantidade de placas ou isso não tem nada a ver? Não, o principal é o seguinte, nós temos um exemplo de uma conta de luz aqui. A quantidade de placas que eu preciso é proporcional ao valor que eu quero ter de crédito. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso gastar R$5.000 de conta e gerar um crédito de 200. Eu vou passar a pagar 4.800. Então, o crédito que eu vou ter é proporcional ao número de placas que eu preciso ter. Entendi. Entendeu? Então, eu posso ter até mais do que eu tenho na minha própria conta. Eu posso gerar mais do que eu gasto na minha conta, por exemplo. E eu pego essa sobra e repasso para um outro endereço. Posso gerar na minha casa, eu abato a conta da minha casa e gero, por exemplo, para a minha loja, para o meu comércio, para o meu consultório, para o meu restaurante, para onde eu quiser. E quanto tempo, mais ou menos, a gente consegue retornar esse investimento que a gente faz na nossa casa, por exemplo? Hoje em dia, os valores estão a cada dia mais baratos, né? O negócio está ficando mais popular. Começou com um payback de mais ou menos 10 anos. Hoje a gente já está falando num sistema médio, de médio porte, não muito pequenininho, de um payback de 4 a 5 anos eu já estou pagando o meu sistema e dali para frente
entre aspas, né? É só aproveitar o benefício que ele traz. Tá. Tá? A gente tem aqui uma tempo. conta, professor. Eu queria que você falasse do valor, porque foi a primeira coisa que os meninos aqui olharam. Falou assim, opa, eu quero um negócio desse. Eu quero um negócio que todo mundo quer. Então, no exemplo que a gente tem dessa conta, foram colocados aqui, ó, 8 painéis. Tá. 8 painéis. E nós temos um equipamento aqui que é o que vai interligando esses painéis. Tá. Então, por exemplo, só para a gente ilustrar, em cima da minha casa, no meu sítio, em qualquer lugar, eu vou ter aquele conjunto de painéis. Esse conjunto de painéis vai estar ligado num equipamento desse, Tá. que chama inversor. Esse equipamento transforma aquela tensão, que é uma tensão contínua, numa tensão alternada que vai ligado à minha rede elétrica. Tá? Tá. Nós temos que lembrar o seguinte, a nossa energia solar, ela tem a geração enquanto eu tenho sol, enquanto eu tenho Sim, luz. sim. Né? Então, à noite eu não gero. Como é que eu faço? Então, a geração que eu faço durante o dia, eu devolvo para a concessionária e retorna para mim durante a noite. Tá. Entendeu? Então, é como se fosse uma conta corrente. Eu gerei mais do que eu gastei, retorna para mim, eu vou, entre aspas, sair no zero. Vamos pensar dessa forma. Né? A minha conta nunca vai zerar, porque a gente tem um mínimo. E crédito também nunca, né? Nunca ganho por isso, Você né? não vai receber dinheiro Tá. de volta, Aham. mas você vai receber o crédito. Aqui no Brasil, a gente tem um período de sol muito bom, a gente tem uma condição de sol muito boa. Então, a nossa geração é muito boa. Mas no inverno, os nossos dias são mais curtos. Então, eu gero mais no verão e uso esse crédito no inverno. No inverno. Entendi. Entendeu? Então, a média que a gente faz é uma média anual entre o sobe e desce do nosso clima, né? Vamos dizer dessa forma. Que interessante Mas é muito isso. interessante, isso é muito legal. Essa conta estava quanto, professor? Quanto que a gente tem aqui? Ó, aqui a gente tem uma conta que estava... R$345. Isso, R$345, que é para R$ 88,80. Gente, É uma Então, diminuição Então, muito grande. ela não vai chegar a ser zero, porque a gente paga as outras tarifas que estão embutidas aqui. Né? Hoje, o preço de 1 kW é em torno de R$1, vamos dizer assim, é próximo de R$1. Então, eu vou gerar a minha energia e vou pagar pelo menos o mínimo, que é a tarifa que eles cobram de transmissão. Essa linha aqui eu tenho que continuar pagando. Então, a gente tem uma taxa mínima, como se minha casa estivesse fechada, eu pagaria aquele valorzinho mínimo. Isso não vai sair, tá? Mas eu consigo derrubar uma conta de R$1.000 para 80, vamos dizer assim, e de R$20.000 para 80. Entendeu? Depende da quantidade Depende de placas da quantidade que você de painéis que eu Painéis. vou colocar. Sim, sim, perfeito. Tá? e é um investimento, né? Exatamente, que vai ser proporcional ao meu investimento. Tá? Isso hoje já baixou muito os valores, né? Hoje já tem um valor, está bem mais acessível. Existem vários financiamentos bancários que fazem isso aí. Então hoje é muito vantajoso a gente ter um equipamento desse em casa. Mas assim, este valor de 80 e poucos reais, 88. R$88, eu já consigo isso a partir do segundo mês que eu adquiro, que eu instalo esse produto ou não? Ou ele cai dentro desses 5 anos que você disse? Não. Como é? A partir do momento que eu tenho ali instalado e aprovado, É. porque isso aqui passa por um trâmite que você está interligando um equipamento à rede elétrica da sua cidade, da sua concessionária de energia. Então, tem um trâmite legal, uma documentação que tem que ser feita, entre aspas, um períodozinho que você vai fazer essa ligação final. A partir do momento que a concessionária troca o seu medidor, porque aquele medidor que você tem na porta da sua casa lá aqui hoje, Sim. ele vai ser trocado. Porque hoje aquele medidor só recebe energia, ele não devolve. Então é colocado um medidor que chama bidirecional. Eu gero e recebo. Então, nesse medidor, a partir do momento que ele troca esse medidor, eu já estou começando a receber meu crédito. Então, dizendo assim, finalizada a instalação, no primeiro mês minha conta já vai cair para R$88. Isso é Olha que incrível. maravilha. O que demora, por exemplo, é como um investimento, sei lá, faz de conta que eu investi demora um 20 mil em investimento, né? placas. Exato. Aí eu vou demorar, né, de 3 a 4 anos para Sim. de repente ter esse valor de volta. Mas a minha conta, que eu pagava 300 e pouco, mês que vem já paga 80. Exatamente. O mês que vem você já paga 80. Então, existem muitos casos onde essa diferença da conta já paga o A parcela, financiamento, o financiamento. que você tem disso aqui. Faz sentido. Exato. Entendeu? Você já paga, mesmo que você não pague 100%, mas se você pagar 80% desse valor, daqui a pouquinho você já está começando a ter crédito. 4 ou 5 anos depois você está começando a ter crédito em cima desse seu investimento, né? E Já começa muita a ser gente viável. também está ganhando dinheiro. Vamos popularizar como se fosse um Airbnb de placas. Isso também existe, Exatamente. né, professor? Está surgindo uma nova linha de produtos disso aqui, onde, por exemplo, eu não preciso mais instalar na minha casa. Eu posso comprar uma cota de uma usina
entendeu? Igual um investimento em ações, por exemplo. Eu compro uma parcela de uma usina e aquela parcela daquela usina vira o crédito na minha conta. Então, eu não preciso ter o painel na minha casa mais ou no meu sítio. Eu posso comprar a cota de uma usina que já existe e ela gera o crédito para mim. Incrível. Nós temos... Pode ir, vai. Só mais uma antes da Pode, pergunta. faz. Que tipo de cuidado eu preciso ter, professor, para contratar uma instalação dessa? O que eu tenho que ficar atento? Como a gente está fazendo um sistema que vai estar interligado à rede elétrica, é um negócio que tem que ter um pouquinho de responsabilidade em cima disso. Então, os equipamentos são homologados pelo Inmetro, todas as peças têm que ser homologadas pelo Inmetro. Você tem que ter um engenheiro eletricista responsável pela sua instalação, tá? E, com certeza absoluta, uma empresa que vai te dar um apoio e tudo mais. Porque, ao longo do tempo, nós falamos isso, eu ia comentar e passou. A gente tem um tempo de vida útil do sistema de mais ou menos 25 anos. Então, você faz o investimento hoje, ele te paga em 5, vamos dizer assim, e você tem 20 anos de crédito ainda. Tá? E não é que com 25 anos ele morreu. Ele vai perdendo a capacidade de geração. Tá? Então, vamos dizer assim, você está fazendo um investimento numa coisa que tem que ser bem feita, bem instalada, para que tenha essa vida útil que você teria condição de ter, né? Lavar as placas, limpeza das placas, porque está lá em cima. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita. E tem que ser feito sempre, professor, assim? Periodicamente, depende muito de onde a gente mora, né? Se mora numa avenida muito movimentada, que tem muita fuligem e tudo mais, a lavagem vai ser um pouco mais constante. Se eu moro num lugar um pouco mais afastado e tudo mais, eu posso lavar ela com um pouco mais de espaço, de tempo, que é mais tranquilo. E outra coisa, todos os medidores, geralmente hoje, todos eles praticamente, a gente tem o monitoramento da geração dele no nosso celular. É um aplicativo de celular. Então, você vai vendo que ele foi diminuindo a geração, você sabe que está na hora de você lavar a sua placa, você sabe que está na hora de você dar uma limpezinha para que isso aumente novamente o rendimento dele. Exato, porque fala, pô, se eu estava até então economizando e estava dando 80, por que agora está dando 150? Diminuiu, Exato, o conta estava dando 88, de repente subiu para 98, para 108, você fala, opa, tem alguma coisa errada, né? Que interessante. Temos perguntinhas aqui, professor. Da Marcela, de Praia Grande. Para quem mora em apartamento, existem opções de aproveitar a energia solar de alguma forma? É o que você estava falando agora há pouco, né? É o que a gente acabou de falar. Vamos supor que a Marcela tenha um sítio, uma casa da mãe, alguma coisa que ela consiga fazer o investimento da placa dela, ela consegue transferir essa conta pro número da instalação do apartamento dela. Isso independente, né, professor, de instalações antigas, porque a gente sempre fica falando assim, nossa, mas eu moro numa casa, ela é muito antiga, será que isso vai dar certo? Não tem nada a ver, então, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. O que a gente precisa, basicamente, é de um ponto de energia para que o meu inversor esteja ligado. A partir do momento que eu troquei o meu relógio e coloquei um ponto de energia no meu inversor, eu já estou mandando tensão de volta para a rede. Aí o que está dali para trás, a minha instalação é antiga, a minha instalação é, entre aspas, vamos dizer assim, mal feita, vamos falar assim. Para o sistema não interfere. Ele não vai usar aquilo, né? Não vai usar aquilo. Que interessante. A gente tem um esqueminha aqui, professor. É exatamente, isso? Exatamente isso. Pode ir ali do ladinho se quiser, professor. Eu tenho as placas, né, em cima do telhado, as placas caem no inversor, do inversor ela volta essa energia para a rede novamente. E é o que a gente estava conversando. Durante o dia, o sol está aqui sobre elas. À noite eu não tenho, mas o sol ela parou de gerar. Mas eu vou tomar banho depois que está escuro. Aí essa tensão volta para mim via rede. Então, por isso que o meu medidor tem que ser bidirecional. Na hora da geração, eu mando energia para fora. Na hora que eu estou no escuro, que não tenho geração, volta a energia para dentro. Nossa, isso é muito fantástico. Incrível, muito legal. Eu vi também na questão de uns carros que também devolve o crédito. Carro elétrico, né? Que você ganha dinheiro, você vai utilizando, conforme você vai utilizando, você acaba recebendo um dinheiro mensal, né? Com relação a isso. É mais ou menos um sistema igual. O sistema solar, para quem tem carro elétrico, é uma mão na roda, né? Vamos dizer assim, porque eu vou gerar energia que eu vou abastecer meu carro. Teoricamente, o custo daquela energia que eu estou gastando no meu carro se torna zero. Baixíssima. Entendeu? Então, eu gerei a energia para abastecer meu carro, eu não estou gastando nada, né, numa situação dessa. Que incrível. Né? Se a gente for pensar até em mercado imobiliário, hoje as pessoas que estão construindo casas, se elas já começam a fazer esse tipo de inovação, tem uma valorização muito maior, né? Claro, com certeza. E porque o investimento, como a gente começou a falar, antigamente era um investimento muito caro. A gente falava em 30, 40, 50 mil reais para uma casa média, vamos dizer dessa forma. Hoje não, hoje a gente já está falando em 15 mil reais.
para uma instalação de uma casa média. Né? Uma pessoa que paga 200, 300 reais de conta de luz, com investimento de 12, 15 mil reais, ele já consegue ter um desconto substancial na Olha conta. só. Que legal isso, né? Vale a pena, Faz né? muita diferença. Pois é. Eles falaram que tem um outro esqueminha Tem um aqui, esquema professor, aqui da de água. água. Ah, que é a Isso. diferença, Que é o né? outro esquema de aquecimento de Que água, é o né? térmico, que não é agora mais o elétrico, né? A geração de energia elétrica, vamos dizer assim. O térmico, a gente tem mais ou menos... O pessoal confunde porque é bem parecido. Eu tenho o painel lá em cima, onde nesse painel circula a água. Eu entro água fria, ele faz o aquecimento dessa água e essa água volta para um boiler, né? Para uma garrafa térmica que eu tenho em cima do meu telhado, que vai acumular aquela água quente lá. Quando eu vou tomar banho, aquela água quente desce. E aí eu tomo o meu banho quentinho, tranquilo lá, sem gastar energia elétrica. Essa é uma vantagem totalmente diferente do sistema aqui. Aqui eu estou gerando energia, aqui eu estou gerando calor. Calor. Né? A economia de energia no sistema desse aqui também é substancial, porque nós já conversamos isso em outro programa, no né? chuveiro, né? O chuveiro é o que Quanto mais gasta, consome. foi. Então, por exemplo, a gente não teria gasto com chuveiro, gasto nessa configuração aí. Isso ajuda muito também. A gente sabe que é o presente, né, professor? Exatamente. Mas se a gente for pensar, ele é o nosso futuro de amanhã já, né? Porque o quanto antes a gente fizer isso, quais são os benefícios disso até para o nosso meio ambiente, para tudo que a gente está vivendo? Sim, exatamente. Nós temos que pensar o seguinte, né? A energia, hoje, a gente já está conseguindo ter uma geração de energia muito menor em relação à térmica. Vamos supor que eu queimava carvão, que eu queimava petróleo, vamos dizer de uma forma assim, que gera poluição, eu tenho um consumo muito caro. Isso, um painel solar desse, ajuda substancialmente. Eu tenho uma geração totalmente limpa, totalmente, vamos dizer assim, que não tem custo nenhum e não tem resultado negativo nenhum, né, para a sociedade. Os painéis, antigamente se pensava como é que eu ia fazer a reciclagem desse equipamento. Hoje a gente já faz a reciclagem disso, tranquilamente. Então, é uma energia muito mais limpa do que qualquer outra. E nessa situação, a gente já está diminuindo o consumo que a gente teria das térmicas, né? Então, isso ajuda muito o meio ambiente. Com certeza. Muito bom. É incrível. É que às vezes é difícil a gente entender, sabe, professor? Por isso que a gente faz tanta pergunta. Fala, mas como é que pode chegar lá? Será que na hora que eu for tomar banho, realmente a água vai estar quente? Será que realmente vai ter luz à noite na minha casa? Né? Eu acho que é isso que as pessoas ficam pensando. Um pouco de medo, né? Exatamente. Então, mas olha, dependendo do sistema que você fizer, que você implantar na sua casa, um sistema bem calculado, bem dimensionado, isso vai te atender tranquilamente, tanto no elétrico quanto no aquecimento, né? O pessoal leva muito isso em consideração também. Hoje em dia está nublado, eu gero energia. Eu não preciso do sol, eu preciso da luz. Da claridade. Né? Óbvio que eu vou gerar menos do que um dia que eu tenho bastante sol. Mas eu tenho geração nos dias de chuva. Isso acontece normalmente. Então, o sistema é bem vantajoso, funciona muito bem. Com certeza. Professor, Muito seja bom. sempre bem-vindo. Professor, O senhor sempre é arrasa. maravilhoso, viu? Obrigado. Muito Você bom, de professor. casa, Obrigado, viu? aproveita, faz perguntas, professor. A gente aproveita para agradecer também o Raio Solar Aquecedores de Energia, que emprestou para a gente aqui, para a gente visualizar um pouco em casa como é que funciona. O Instagram deles é @aquecedor e Raio Solar. O WhatsApp é o 12 988980040. E o do professor, aproveite para seguir, fazer várias perguntas para ele, @energisolar.guaratinguetá. O telefone, esse agradecimento também, 12 99701 4596. Muito bom. E o do professor, é rubenscastilho25, @gmail.com. Isso mesmo, né, professor? Isso mesmo. Muito obrigado, obrigado, viu? Foi ótimo, Nada, como gente, qualquer sempre.